19 de novembro. Não se preocupe com nada. Siga-me para onde quer que eu leve, nem se preocupar com o que acontecerá. Pense na sua vida como uma aventura e em mim como seu guia e companheiro. Viva o agora, concentrando-se em manter o passo alinhado ao meu. Quando seu caminho levar a um penhasco, esteja disposto a escalá-lo com a minha ajuda. Quando chegarmos a um local seguro para descansar, renove-se ao meu lado. Admire o ritmo da vida vivida perto de mim. Você já sabe o destino da sua jornada, o paraíso. Por isso, concentre-se no caminho à sua frente, deixando que eu lide com as consequências. Vamos serenar as nossas mentes, acalmar nosso coração. Senhor, muito obrigado por mais um dia, mais um evangelho. Pedimos, Senhor, que nos ajude a nos conscientizar que fazemos parte de algo maior, que nós possamos alcançar a luz do nosso coração, que ela seja irradiada por Ti, Senhor, que ela seja iluminada, para que nós possamos conseguir brilhar a nossa luz, que nós possamos fazer parte desse trabalho no bem. Abençoa, Senhor, que nós possamos conseguir ser útil, promovendo a paz, a harmonia. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Pedimos nesse instante, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão internados em hospitais, aqueles que estão passando por um momento tão difícil com esse vírus. Senhor, confiamos na Tua presença, abençoando, envolvendo a Tua luz, que os enfermos recebam nesse instante essa bênção e sintam alívio, sintam esperança, que a Tua presença fortaleça, Senhor, que eles sintam confiança no futuro melhor, que eles sintam coragem. Confiamos e entregamos em Tuas mãos, Senhor. Abençoe o nosso estudo, envolva-nos com a Tua luz divina, enchendo nossos corações de paz e de amor. Fique conosco, nos conduzindo, agora e sempre. Assim seja. Ai, que lindo! Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Levanta o dedinho. Ei, Lívia! Adoro. Vamos. É o capítulo 13, é o primeiro item. Fazer o bem sem ostentação. Capítulo 13, primeiro item. Vamos. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Mateus capítulo 6, o versículo 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou
e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então ele disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Mateus capítulo 8, do 1 ao 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral para ver as coisas de mais alto que o vulgo. É preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, e na claridade darão uma grande soma, e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródias das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são despreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo que terão. Eu continuo lendo ou paro daqui? Eu acho que já tá bom. Então, a gente já saiu desse assunto, tem até essa passagem lá no NEP, né? Que hoje em dia, né, é muito mais fácil a gente mostrar, né, o que a gente está fazendo, né? Como a gente vive, né? As redes sociais estão aí para isso. E elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente sabe muito bem disso. E o bem, a gente sabe que o bem às vezes é tímido, né? Às vezes as notícias ruins, as coisas assim chocantes, né? Não sei, a notícia de alguma celebridade ou, né? Enfim, às vezes chama muito mais atenção do que uma caridade, do que algum bem. Então, a gente tem que se policiar em relação a isso, no sentido de o quê? É necessário divulgar o bem? Sim, com certeza. A gente até estava conversando sobre isso no NEP. É muito necessário, mas a gente tem que entender, a gente tem que saber como fazer isso. É muito diferente. Por exemplo, eu faço uma caridade X, né? Não sei, distribuo quentinha. E aí é diferente eu postar eu distribuindo a quentinha para mostrar e para conseguir mais pessoas que possam me ajudar, porque uma andorinha só não faz verão, né? Que aí a Suzana pode ver, Lívia, eu vou te ajudar, a Nani pode ver, vou te ajudar, e começa a crescer o número de ajuda, do que eu postar que eu estou distribuindo a quentinha para, olha como eu sou caridosa, né? Como uma questão de exibicionismo. Então, é diferente, né? E Deus, ele julga, vamos usar essa palavra, muito pela nossa intenção, pelo nosso coração. Então, algumas pessoas têm até o receio, né, de postar alguma caridade, alguma coisa, no sentido de divulgação, por pensar nisso, mas, poxa, vão achar que eu estou querendo
fazer com ostentação, que eu estou querendo me exibir. E não está errado, entendeu? A pessoa deve ter mesmo essa preocupação, né? Ela não está errada. Mas aí depende da pessoa analisar e ver como ela vai fazer em relação a isso, né? A gente precisa, ainda mais essa situação toda que a gente está vivendo, muitas pessoas, infelizmente, pessoas que têm suas famílias e tal, perdendo o emprego, né? Precisando de um auxílio, de uma ajuda. Então, essa caridade, mais do que nunca, se torna necessário, né? Uma distribuição de cesta básica, enfim, até financeiro mesmo, se torna necessário. Então, foi o que eu falei, o bem às vezes é tão tímido, né? Que às vezes a gente nem... Às vezes eu já me peguei querendo ajudar, fazer alguma coisa e não sabendo nem por onde começar, sabe? Mas, poxa, como é que será que tem um grupo? Será que tem algum lugar? Sabe? Já aconteceu essa situação comigo. Então, a gente percebe que daí é uma falta de divulgação, né? Que se a gente conhecesse mais lugares e tal. Então, por isso que é necessário. A internet está aí para isso. A gente não pode pensar só na internet no sentido ruim da coisa, né? A gente tem que pensar também para esse bem, né? Numa questão de divulgação, numa questão de você estar demonstrando para onde, né? Até a Márcia comentou isso com a gente, né? Que ela posta fotos para mostrar que o dinheiro, né? As doações estão indo para o lugar certo, que eu acho super bacana. Isso é legal de ser feito também. Então, a gente tem que usar essa ferramenta que é a internet, que é essa comunicação, para esse bem, né? E não só para bem material, que é o mais importante, claro, mas a gente vê que nessa pandemia, quantas pessoas, né, fizeram... o fulano é professor de português, ajudou uns adolescentes online no Zoom, entendeu? Gente, isso é caridade, entendeu? Eu sou formada e não sei o que, vou ajudar vamos formar uma turma aqui para eu auxiliar vocês em tal coisa, tal. Você vê, eu fiz, agora a gente encerrou, né? Mas toda terça-feira eu fazia yoga online com a Jussara. Então, era uma habilidade que ela tinha, era uma formação que ela tem, que ela estava passando para a gente. E isso também é caridade, é muito bacana, né? Então, como as pessoas foram se ajudando, né? Tem N histórias que às vezes eu leio na internet, né, de pessoas, até que na época que a gente estava na quarentena, mas estávamos mais ainda dentro de casa, logo no início, pessoas, vizinhos, se prontificando a comprar coisas no mercado para os idosos que estavam se preservando mais. Isso tudo é caridade, e isso tudo sendo usado com a internet, a comunicação, né? Eu pego meu celular e fulano está precisando de alguma coisa e tal. Então, a gente não pode ter essa visão de que a internet num todo não é boa. E a internet, ela é uma zona neutra. A gente que transforma ela ruim ou não, entendeu? A internet está ali. Ela não tem vida própria, vamos assim dizer, né? É a gente que a cria, a gente que a transforma. Eu posso pegar minha rede social e começar, sabe, falar, não sei, começar a falar só de política e falar mal disso, e falar mal daquilo, e xingar os outros. Isso sou eu que vou estar fazendo mal nas minhas redes sociais, né? Ou eu posso usar a minha rede social para divulgar uma coisa legal, divulgar uma coisa que instrua outras pessoas, divulgar uma informação, entendeu? Então, a gente utiliza da melhor forma possível. A gente tem que utilizar da melhor forma possível. E se a internet hoje está sendo vista com um olhar tão negativo, a culpa é um pouco de todo mundo que está contribuindo para isso, né? Vamos assim dizer, né? Que às vezes compartilha uma notícia um pouco infeliz e tal, às vezes compartilha uma fake news, entendeu? Então, somos nós que acabamos sendo o culpado disso um pouco, em parcela também. Então, a gente tem que sempre se policiar, ver o que a gente está postando, o que a gente está compartilhando, né? Hoje em dia, a gente vê muitos também, chamou atenção, né?
Cuidado com o que você compartilha, que pode provocar gatilhos em outras pessoas. Eu não tinha muita ideia disso e peguei um pouquinho para ler e tal, achei interessante. Gatilhos psicológicos, né? Dependendo do que a gente posta, um texto, não sei, uma notícia, eu achei interessante sobre isso. Então, isso tudo também é caridade, né? A gente pode, mas então a gente tem que ficar alienado. Não, não é isso. A gente tem que postar informação, mas a gente tem que saber que aquela informação procede, é real, vai auxiliar, né, na disseminação dessa informação e tal, né? Às vezes alguma coisa, não sei. A gente teve a eleição há pouco tempo, tinha as instruções, né, para a gente levar a caneta, né, aquela coisa toda, umas mini instruções, né? Poxa, eu vou compartilhar isso, bacana, para as pessoas saberem, para levarem suas próprias canetas e tal. Isso tudo é instrução, isso tudo é do bem, entendeu? Agora, não, vou divulgar aqui falando mal do concorrente lá, do político que eu vou votar. Sabe? Não tem necessidade, entendeu? Algumas coisas não tem necessidade. Então, é isso. A caridade sem ostentação, a mão direita, como é que é a primeira mão que eu esqueci? O que a mão esquerda, não é a primeira esquerda, o que a mão esquerda não vê o que a mão direita está dando, hoje em dia é isso. São as nossas redes sociais, são as nossas divulgações. Então, percebam que a coisa é sempre a mesma, ela só vai mudando de forma conforme a humanidade, né? Conforme a gente também vai mudando. Mas a coisa em si é a mesma. Ela só vai se moldando de acordo com os séculos que vão se passando e de acordo com o nosso desenvolvimento. A gente tem que lembrar que naquela época de Cristo éramos nós, né? Então, em grande parte, éramos nós. Então, as coisas, conforme a gente vai evoluindo, as coisas vão, né, se moldando. E hoje em dia, a internet está aí para isso. A gente tem que sempre refletir, né? Eu estou usando essa ferramenta para o bem? Eu estou usando, né, para divulgar coisas boas, enfim. Ou eu estou usando só para disseminar mais ódio, mais rancor, que também não é legal. Então, é isso. E em relação à caridade, Deus sabe o que passa no coração de cada um. Então, se você tiver que divulgar a sua caridade porque você precisa de ajuda, porque você quer mostrar para onde essas doações estão indo, enfim, se é lícito, né? Se você sente no seu coração, não, realmente, eu preciso fazer isso, eu preciso de ajuda, faz, não tem mal nenhum, entendeu? Agora, se dentro do seu coração está assim, não, eu quero postar porque eu quero que os outros vejam o que eu estou fazendo. Então, bota um pé no freio e repensa sobre isso, entendeu? Então, tudo é sentimento, né? Deus nos julga por isso. Ele não vai... Fiquem tranquilos que quando a gente chegar no nosso lar, você postou no dia tal coisa, isso não vai acontecer, fiquem tranquilos. Então, se a intenção for boa, eles não vão fazer isso com a gente. Então, façam sempre isso, o que o nosso coração pede, entendeu? A intenção do nosso coração. Normalmente, isso não tem erro, entendeu? Quando o que o nosso coração pede, 90% eu acho assim que não tem erro, entendeu? É a intenção do nosso coração. Então, é isso. Maravilhoso! Quem mais quer falar do nosso estudo? Quem está levantando o dedo? Nani! Muito bacana a fala da Lívia. E assim, eu acho que esse texto nos chama muito a nossa responsabilidade, né? Ela deu aí mais de 2 exemplos de responsabilidade que a gente tem, né? Da responsabilidade enquanto cidadãos de ajudar aquele que tem necessidade. E ainda há muita gente que diz assim, eu não sou obrigada, eu não tenho responsabilidade, isso não é problema meu. É problema seu, sim, é problema meu, é problema nosso. Por quê? Se queremos evoluir, se pretendemos que o nosso mundo evolua e se queremos seguir com ele evoluindo da mesma forma, temos que fazer por onde, né? Como é que eu vou ser feliz se do meu lado há infelicidade?
Como é que eu vou buscar aquela felicidade que a gente sabe que ainda não é desse mundo, aquela felicidade plena, mas que podemos ter momentos felizes e proporcionar pequenos momentos de felicidade também para o outro. Então, é responsabilidade nossa, sim. Outra coisa que ela pontuou bem, ela falou sobre a nossa responsabilidade pelo que falamos, né, pelos nossos comentários. E aí a gente pode recorrer ao crivo das três peneiras. Né? É verdade? É útil? Você gostaria que fizessem isso com você? Então, temos sim responsabilidade também pelo que falamos, porque às vezes um comentário a gente pode elevar uma pessoa, como a gente pode jogar lá dentro do buraco. Então, a gente precisa ser comedido, usar de sensibilidade. Né? Muitas vezes a gente fala com as pessoas e a gente não sabe como essa pessoa está para receber o que nós queremos falar. Então, de repente, é uma coisa assim mais áspera, que a gente seja mais sensível, né? Eu gosto muito de falar com as pessoas, e outro dia eu falava com alguém sobre isso, eu gosto de falar olhando nos olhos da pessoa. Porque às vezes a gente está no telefone, aí eu estou falando e eu não sei como você está me recebendo, né? Como você está recebendo aquilo que eu estou falando. E aqui, olhando, de repente eu vou falar alguma coisa e alguém vai... Né? Então, você sabe que alguma coisa desencadeou, alguma coisa na sua fala desencadeou aquela reação no outro. Né? Então, falar olhando no olho é maravilhoso, não é? E aí temos a responsabilidade, sim. E mais uma coisa, a caridade, ela precisa ser feita assim. Podemos divulgar, né? Só que tem momentos em que a gente não precisa aparecer. Tem coisas que você, uma notícia, você joga aquilo ali, você não precisa dizer que você está envolvido naquilo. É como se você estivesse divulgando mais uma notícia, vamos dizer assim. Só que há momentos em que a nossa cara está lá, a gente precisa colocar lá, né? Porque as pessoas para quem você está mandando aquilo, elas precisam ter certeza de que tem alguém ali em que elas confiam que aquilo ali é uma coisa séria, né? E quanto ao que os outros vão falar, isso aí é um grande problema. Porque se a gente faz bem, eles falam. Se a gente não faz bem, eles falam também. E aí a gente já sabe que é entre a gente e Deus. Então, ele sabe, ele conhece a nossa sinceridade, a nossa intenção. Né? Eu sei que muitas vezes não é fácil, ainda há aquele obstáculo, né? Ainda há muito impedimento, mas é maravilhoso, né? Quando a gente ajuda alguém. É muito bom a gente poder ser útil e a gente fazer a diferença na vida do outro. É maravilhoso. Que hajam mais pessoas que tenham o objetivo de ajudar. Simplesmente ajudar. Só isso. Muito bom, maravilhoso. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo? Quer falar, Suelen? Sim, não, talvez. Não? Vocês já falaram tudo, né? Lívia maravilhosa, Nani completou perfeitamente. Nosso estudo está já bem falado de hoje. E Deus sabe o que está nos nossos corações, né? Não adianta a gente, não, mas eu estou fazendo isso porque é. Não, você não vai enganar, você pode enganar a gente. Pode enganar seu amigo, pode enganar quem está do seu lado. Deus você não vai conseguir enganar, tá? Só isso que eu te falo. Não vamos esperar aplauso dos homens, tá? Sem esperar nada, vamos fazer de coração. Ah, mas eu fiz. Fez de coração. Pronto, ponto final. Quem faz o bem reclamando, lamentando, censurando, não vai receber recompensa. Então, não adianta de nada você ficar reclamando. Ah, mas eu estou fazendo bem, olha o que eu estou fazendo. Ah, mas não faz de nada. Quando a gente ajuda, a gente libera hormônios bons. E é viciante.
a gente acaba querendo fazer de novo, porque é muito bom quando a gente consegue ajudar alguém. Porque nós somos uma farmácia, né? Dentro do nosso corpo tem vários tipos de hormônios e a gente começa a liberar hormônios bons quando a gente pratica caridade. Então a gente sentiu aquilo, a gente vai querer de novo. E aí vicia. Quem pratica o bem sempre pratica de novo. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Deixa eu ver. Não? Então eu vou chamar a Nani para poder cantar, para alegrar a gente. Vem, Nani! Bendito seja todo aquele que tem a oportunidade e aproveita, né, de ajudar, de se colocar à disposição do outro. É um sentimento muito maravilhoso para quem recebe, mas é muito, muito, muito maior para quem doa, né? E só quem faz é que pode ter essa experiência e que pode ter a dimensão do que isso significa e da diferença que faz na nossa vida. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Faço tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. A primeira vez que eu cantei essa música, eu tive uma reação tão grande. Eu fiquei toda torta e eu não sabia por quê. Eu achei que eu estava tendo um AVC. E depois daquele dia, tudo que veio na minha vida foi para me mostrar que eu era muito pequena e eu precisava crescer, mas que eu tinha que crescer ao lado de Deus, que eu precisava confiar nele, me abrir para que o milagre acontecesse na minha vida. E eu agradeço. Agradeço aquela experiência que ao mesmo tempo foi ruim e foi muito boa, porque abriu as portas da minha vida para a doutrina espírita e para Deus, que eu conhecia só de passagem. E hoje, todos os dias, eu tento estreitar meu relacionamento com Ele. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Agradeço aos bons espíritos por fluidificarem as águas que nos darão o remédio necessário para cada uma das nossas dores e que nos farão trilhar por um caminho que a gente nem imagina e que é maravilhoso. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em nós. Que assim seja, graças a Deus. Ai, que coisa mais linda, meu Deus! Gratidão. Tem que acabar com a gente, né?
Quer acabar com a gente, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, abre a câmera para tirar fotinha. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Muito bom. A Nani tem que vir todo